Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 207. A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, a questão agora é de número 62. Creio que se eu não ficar falando muito, hoje nós terminamos o capítulo 1 e acho que ainda dá para começar o capítulo 2. O capítulo 2 da Gênese é uma maravilha. É lógico, a Gênese toda, mas é uma maravilha, é uma delícia. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Olha, 4 temas que, olha, vou te falar. Na íntegra, se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos aprender bastante coisa nesses 4 temas, né? Então, dando sequência à questão de número 62, só que nós vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Não vou voltar, não. Vou dar sequência em 62 mesmo, para a gente terminar o capítulo de número 1 hoje ainda. Então, Kardec está dizendo aqui assim: uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Então, ele vai fazer aqui uma comparação vulgar, né? Só para poder fazer compreensível a situação toda que ele vem narrando. Parte para destino longínquo um navio carregado de emigrantes, né? Leva homens de todas as condições, parentes, né? E amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Olha só para você ver. Vem a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele. Nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. A equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos, sobre um céu cremente. Ninguém, todavia, sabe disso. Então, você consegue entender? Então, olha só para você, sequência. Depois a gente comenta. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra e lá encontra sãos e salvos os náufragos, né? Os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos? E rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Podemos dizer que
Kardec com essa comparação, como ele disse aqui, muito vulgar, né? Mas que ela pode se tornar-se bastante compreensível. Essa situação é a situação que nós nos encontramos aqui na Terra. Porque, vamos assim dizer, 95% da humanidade não crê na imortalidade da alma, por incrível que pareça. 95% da humanidade crê que existe um céu para aqueles obedientes e o inferno para aqueles, desobedientes. Um inferno onde aquele indivíduo não tem oportunidade de se redimir. Outros já crê no arrebatamento, que nosso Senhor virá até a terra num dia aí, acho que é o juízo final, um negócio assim. E que ele separará os bons dos ruins. E ele encaminhará para o céu os bons, mas de corpo e alma. Porque nós sabemos que isso é contrário aos desígnios das leis de Deus. Aí muitas pessoas podem dizer assim, mas para Deus tudo é possível. Mas aí eu posso dizer que, de acordo com os desígnios das leis de Deus, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, trazida por Hipólito Léon Denis Rivail, e trazido por todos os espíritos através de Chico Xavier, Carlos Bacelli e também Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion. Nós sabemos que se Deus arrebatar aqui da terra mesmo os seres de corpo e alma, ele vai contra ele mesmo. Porque até então, a doutrina dos espíritos, ela nos ensina e nos prova que as leis de Deus, elas são imutáveis. Então, nesse caso, é uma lei mutável. Deus entra em contradição com ele mesmo. Pois bem, existem aquelas outras religiões também que crê que a alma foi criada no momento em que a criança nasce. Não é nem no momento da concepção. Eles creem que é na hora que a criança nasce. Aí, eu posso fazer uma pergunta também.
Se eles crêem, e se as pessoas crêem que a alma é criada no momento que a criança nasce, para que a ultrassonografia? Para que saber o sexo da criança? E outra, e o movimento que a criança faz dentro do útero da mamãe? Será que aquilo ali é um movimento involuntário? As pessoas não param para raciocinar. E quando, na ultrassonografia, ali o profissional detecta a criança lá dentro se movimentando para lá para cá dentro do útero da mãe. São movimentos involuntários? Mas tudo bem. Aí a criança nasce, a alma ali foi depositada. A criança cresce, depois de alguns anos, vem a falecer, morre. Acabou. Mas se ela acabou, então ela não pode transferir para as posteriores gerações o pecado original. Porque ela não deu sequência na hereditariedade. Aí muitas pessoas dizem assim, mas isso são os dogmas das leis de Deus. Mas que Deus é esse que vai contra as próprias leis dele? Então, caráter da revelação espírita. 63 páginas. Nós tivemos a oportunidade, desde o princípio do capítulo 1, até aqui já encerrando o capítulo, a oportunidade de deparar-se com todos esses itens, né? A imortalidade da alma, a pré-existência, a reencarnação, o reencontro dos que aqui ainda continuam com aqueles que partiram antes. Esse capítulo número 1, de número 1, ele nos mostra e nos prova a desigualdade que existe no nosso meio, a desigualdade em todos os sentidos. Não é só desigualdade financeira, não. Tem a desigualdade psico-socioeconômico. Tem um número inimaginável de desigualdades. Nesse capítulo, Allan Kardec, através da imortalidade da alma, através da lei de causa e efeito, ação e reação, nos mostra e nos prova o porquê que crianças nascem já com determinadas doenças malignas,
também benignas. Crianças com 2, 3 meses com câncer, enquanto outros irmãozinhos daquela criança, perfeitos, sem doença nenhuma, só um dentre 5 com câncer. Porque nascemos cego, mudo, surdo, coxo, fisicamente? Porque nascemos cego, surdo, mudo, coxo, espiritualmente? Porque uns captam mais, outros captam menos? Porque uns mais ostensivos, outros menos ostensivos? Porque uns vivem na condição de mendigos, de andarilhos por mundo? Porque uns vivem nas comunidades, que antes era favela, agora é comunidade, 2023. Merecido o nome também, com todo respeito. Então a doutrina dos espíritos, ela nos explica tudo isso, principalmente nesse capítulo número 1. E Kardec, nesse capítulo número 1, ele vem e nos mostra a arbitrariedade das teologias, das doutrinas, das religiões. A arbitrariedade na época de todas as ciências, arbitrariedades mesmas, que fizeram o possível e o impossível para destruir o trabalho de Hippolyte Léon Denis Rivail. Agora, nós sabemos que todos esses que acabamos de dizer, seres aqui reencarnados na condição de trevas, na condição de anticristo, para poder atrapalhar o progresso dos desígnios de Deus trazido pelos Espíritos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo e pela providência divina. Então nós observamos a grande diferença só de nós depararmos com a imortalidade da alma, já há aí uma diferença muito grande. Só o fato de nós nos encontrarmos aqui, ressarcindo débitos de existências passadas, já há aí também uma grande diferença. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é um Deus arbitrário. Ele não é um Deus arbitrário. Ele não é um Deus carrasco, que tortura, que pune, como, por exemplo, faz parte do assunto, como, por exemplo, na época de Moisés, quantas pestes, se assim podemos dizer, na época ocorreu, quantas pestes ocorreu naquela época?
todas atribuídas a Deus. Seca em excesso, pestes, né, dos insetos e por aí em diante. Então, se nós pararmos para analisar, foram várias, né, pestes atribuídas a Deus. Deus castigando aquele povo. Deus massacrando aquele povo. Sendo que, na verdade, isso nada ocorreu. Isso é mitologia. O dia que a humanidade parar para raciocinar, o dia que as pessoas buscar no âmago de todas as crenças religiosas, na íntegra, o que eles fizeram em matéria de ocultação da verdade, deixadas pelos profetas, deixadas por Moisés, por Jesus, deixado por aqueles enviados pelo Cristo a que a terra após ele, mas que todas as leis foram modificadas nos concílios para beneficiar materialmente algumas religiões. O dia que a humanidade estudar na íntegra, de duas uma, ou a humanidade abandona tudo de vez, ou a humanidade continua nas mesmas condições de cegueira. Porque não é possível que as pessoas não conseguem raciocinar. A lavagem cerebral foi tão grande e continua sendo que as pessoas não raciocinam. Então, essa questão de número 62 aqui vem nos mostrar, de certa forma, justamente para aqueles que não crêem, que o dia que ele retornar à pátria espiritual, ele vai deparar com todos aqueles que aqui no corpo físico ele acreditou quando morreu que acabou. E ele vai deparar com todos eles vivos na erraticidade, onde muitos vão sentir vontade de voltar ao corpo físico, justamente para dizer a todos aqueles que aqui se encontram: gente, eu me equivoquei, nós nos equivocamos, eu reencontrei com todos os meus parentes, os meus amigos, todos vivem. Não existe a morte. Milhões de seres têm essa vontade quando chega de lá. Mas aí eles são acalentados pelos benfeitores espirituais. Não faça isso, porque você vai perder tempo. Mas eu quero voltar. Eu quero dizer aos meus que a vida continua,
que eu vivo. Eu quero dizer que todos os meus parentes vivem. Não faça isso. Os mentores vão te dizer assim. Não faça isso. Todos têm lá na Terra a bússola, que é a doutrina dos espíritos. E em 100%, menos de 5% crê nessa bússola, que é a doutrina dos espíritos. Não vai ser você retornando através de algum médium e dizendo, se desgastando, que conseguirá. Nada melhor, meu filho, que o tempo. Vamos deixar eles retornar à pátria espiritual. É assim mesmo. Faz parte dos desígnios de Deus também. Como vó Leontina mesmo já nos disse, né? Todo mundo está certo. Porque cada qual encontra-se no seu nível de evolução. Vamos para o próximo vídeo.